Olá, pessoal do nono ano, pessoal aí que optou pelas aulas remotas. Vamos aí para mais uma aula de História. Essa aula para explicarmos as atividades que foram colocadas, certo? Então, livro didático, né, começamos aí com a página 25, no tópico Organize as Ideias. Quando estava falando da questão do trabalho, né, tem até uma composição, né, do Wilson Batista e do Ataúfo Alves, que é o Bonde de São Januário, né? Aquela questão da divulgação, né, das questões morais, né, questões do patriotismo, que foram bastante propagadas pelo DIP, né, pelo governo do Getúlio Vargas, tá certo? E aí o Ataúfo Alves está aqui valorizando a questão do trabalho, tá certo? Ele fala, né, que o bonde de São Januário está levando mais um operário, sou eu que vou trabalhar, tá certo? No outro lado, ele fala, antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém, ou seja, quem dá é o trabalho. Então, ele está valorizando as questões trabalhistas, no caso, a letra B, certo? Vamos agora para a página 27, tá? Lá no tópico Outras Versões. Nesse texto, né, está falando aqui de algumas características do Getúlio Vargas, certo? A questão das greves, a questão dos trabalhos, né, das criações que ele fez para a classe trabalhadora, tá? Essa ideia de ser um pai dos pobres, né? É o que o texto está falando. Então, a questão 1 diz o seguinte: Getúlio Vargas era chamado em seu tempo como o pai dos pobres. Que motivos o levaram a ser denominado assim? Tá? Então, a política paternalista, né, aquela política do cuidado, né, que ele tem, de preocupação, tá certo? Que ele procurava difundir, né? Então, ele criou, por exemplo, o Ministério do Trabalho, tá? Criou as CLTs, né? Quando eu falo nas CLTs, aquelas questões que foram criadas, né? Carga horária de 8 horas, né? Salário mínimo, férias remuneradas, tá certo? Então, atitudes como essa, né, como a criação do trabalho e a criação das CLTs, e a divulgação dessa ideia do paternalismo, vai fazer com que ele seja chamado de pai dos pobres, tá certo? Na questão 2, já na página 28, segundo a autora do texto, esse título se sustentava, aí você justifica a sua resposta, é que vocês que vão dizer, tá certo? Esse título de pai dos pobres, eles se sustentavam, né? Você vai dizer sim ou não e vai justificar, tá? Você vai dizer porque não se sustenta e se sustenta porque se sustenta, tá certo? Na questão 3, os políticos de oposição a Getúlio Vargas costumavam comentar que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Baseado no texto do capítulo, explique quais eram as ações que justificavam esse comentário. Então, pai dos pobres, mãe dos ricos, tá certo? Então, pai dos pobres vocês já sabem, né? Porque ele trouxe alguns benefícios para a classe trabalhadora, tá? Só que tem a questão de mãe dos ricos, por quê, né? Porque eles beneficiavam, claro, uma classe, uma elite, né? Como, por exemplo, a valorização do café ainda, né? Então, assim, tem uma ironia, né, a frase, mas ela tem um pouco de sentido, certo? Ele ajudava, por um lado, né, ajudava, entre aspas, por um lado a classe trabalhadora e, por outro lado, ele beneficiava uma elite cafeicultora, certo? Então, é basicamente isso. Está na página 29, na hora do estudo, a respeito das eleições de 30, né, na questão 1, faça o que se pede. Letra A. Por que o lançamento da candidatura de Júlio Prestes pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros? Porque o Washington Luiz ele vai romper com a política do café com leite. Nessa eleição de 30, quem deveria nomear um candidato
era o Partido Republicano Mineiro, tá? Por isso que eles vão ficar descontentes, tá certo? Então, quem deveria suceder o Washington Luiz era um político apoiado pelo PRP, pelo Partido Republicano Mineiro. Isso não acontece, então eles vão ficar descontentes. Letra B, explica o motivo de o presidente brasileiro Washington Luiz, representante dos cafeicultores paulista, lançar outro paulista como candidato às eleições. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Com a crise de 29, o Washington Luiz tinha receio, né? Se o governo ia conseguir sanar, o novo governante ia conseguir sanar essa crise, né? Mesmo se os Estados Unidos não comprassem o café brasileiro, outros países da Europa, se o próximo governante iria fazer o que ele estava fazendo, né? Comprar esse café, essa produção dos cafeicultores, tá? Por isso que ele acaba indicando, né, um outro candidato, ele se toma a dianteira, né? E indica um outro candidato que não era para ter sido, certo? Questão 2, numere os textos de acordo com as alternativas a seguir, né? Então, tem governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Então, vocês vão aqui colocar apenas a relação. Eu não vou falar muito porque está bem tranquila nessa questão 2. Na questão 3, né, a respeito do governo provisório, letra A, qual foi o grande desafio econômico de Vargas no período com relação aí ao governo provisório, certo? O grande desafio do Vargas nesse governo, pessoal, é a questão a questão da economia, né? O mundo estava vivendo ainda a crise de 29, afetando aí todos os países, né? Então, tinha que conseguir aí uma alternativa, né? Claro que aí ele vai criar meios, né, para que o café novamente conseguisse ser mais exportado, né? E também porque ele vai tentar aí industrializar, né, o Brasil, tá certo? Então, o grande desafio aí vai ser a questão econômica, né? Tentar fazer com que o café tenha mercado novamente na economia, né, internacional. Aí na letra B já são as medidas, né? Já estava me adiantando, né? Que no caso aí vai criar o Conselho Nacional do Café, né? Que vai passar a regular o mercado, tá? Ele vai comprar café novamente, vai queimar como outros governantes anteriores faziam, tá certo? E vai promover a industrialização, tá certo? Ou seja, a policultura, né? A industrialização e a policultura, tá? Porque o Brasil investia na produção de café. Por que não investir em outras produções? Certo? Na questão 4, sobre o trabalhismo varguista, analisa as afirmativas a seguir. Certo? Nessa questão 4, né, afirmativa 1, foi a política de valorização do trabalhador adotada pelo Estado Novo. 2, pregava que o Brasil atingiu o desenvolvimento econômico apenas com o trabalho da população urbana. Por objetivo o desenvolvimento do espírito do brasileiro, né, trabalhador e cumpridor das determinações do governo. Então, é a letra D, tá certo? A 2 está errada, certo? Então, ele não tem como atingir o desenvolvimento apenas com o trabalho, certo? Questão de ordem, tá bom? Já na página 30, tem uma outra questão aí, né, sobre os programas Horas do Brasil, que eu falei para vocês, na questão da expansão do rádio, né? Eles contribuíram para quê, né? Conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais? Não. B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento? Também não, né, pessoal? C. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas? Não. D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas? Talvez sim, mas não era só isso, tá? Será que não é? Tá? Então, vamos ver a letra E, tá? Aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulados pelas palavras do ministro?
Também não, né? Então, a que mais se aproxima é a letra D mesmo, tá? Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas, tá certo? Só que tem mais coisas, mas a questão, como as outras alternativas estão erradas, então marcamos aí a letra D. Na questão 6, né? Tem um texto pequeno, né? No Manifesto Antropófago, lançado em São Paulo de 1928, lê-se: queremos a Revolução Caraíba, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Essas passagens expressam o quê, né? Defesa de concepções artísticas do impressionismo, não. Crítica aos princípios da Revolução Francesa, não tem nada a ver, né? Talvez tivesse, mas aqui a gente está falando no contexto de Brasil, tá certo? Valorização da cultura nacional é o que mais se aproxima, certo? Então, letra C. Na questão 7, tem um outro texto, tá? Que fala aí sobre o movimento sindical, né? Que o Vargas vai trabalhar, vai se aproximar, né, dos sindicatos. Só que o Vargas ele vai colocar esses sindicatos, né, dentro do seu governo. Ele vai nomear, por exemplo, funcionários de governo para estarem presidindo esses sindicatos. Então, por cada região vai ter apenas um sindicato, tá certo? Então, ele vai aparelhar, né, esses sindicatos na tutela do Estado, certo? É o que traz a questão 7, que no caso aí é a letra E, certo? Na questão 8, que está falando aí sobre os meios de comunicação, que é uma marca, né, do governo do Estado Novo, a questão do DIP, tá certo? E é basicamente o que traz aí a questão 5, né? O objetivo, tá? Então, vai ser a letra A, né? Que é conquistar o apoio popular na legitimação do novo regime. Então, a propaganda que ele vai fazer com a música do Ataúfo Alves, né? O bonde de São Januário, a questão do trabalho, as cartilhas que o Vargas vai produzir para levar para as escolas, tá certo? E claro que também os jornais, né, os programas de rádio vão fazer com que esse novo governo receba esse apoio popular, tá certo? No caso, é a letra A, tá certo? Então, é isso. Próxima aula continuamos, né, com as correções, senão a aula vai ficar muito extensa, tá certo? Então, nossa aula fica por aqui. Tenha uma ótima tarde e até mais.